todos, a minha gratidão pelo convite, a Nália, aos pastores, as pastoras presentes, aos irmãos, a minha satisfação de tê-los aqui como amigos, fazendo parte dessa família unida na palavra. Amém. E que tema, viu? Que tema me foi colocado. É um tema que eu gosto, é um tema que eu tenho trabalhado um tempo e dedicado um tempo da minha vida sobre essas questões psicológicas. E eu queria, de antemão, dizer que eu não sou detentor de todo conhecimento, mas vamos juntos aqui tentar crescer, né, um pouquinho mais, tentar aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais, que alguma das coisas que porventura eu venha falar, com certeza os irmãos já podem ter ouvido em algum momento, com certeza os irmãos já leram em algum momento, mas nós vamos tentar aqui ativar em nós essa necessidade de termos conhecimento sobre doenças psíquicas. No caso específico agora, a depressão. E é interessante porque quando a gente fala em depressão, quando nós dizemos fulano está em depressão, muitas vezes essa terminologia está sendo mal utilizada. Esse termo depressão, ele muitas vezes é mal utilizado. Então, a situação que o mundo hoje nos traz, nós temos por volta de 350 milhões de pessoas com a doença chamada depressão. Mas temos uma enormidade de pessoas que estão depressivas e sem necessariamente estarem com depressão. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho quando a gente fala assim, eu hoje amanheci deprimido. Necessariamente não quer dizer que a pessoa esteja em depressão. E eu quero, deixa eu só dar um recadinho aqui, tem algumas pessoas aqui do Brasil que estão conosco, que a gente divulgou aqui, sejam bem-vindos aqui também, muito obrigado pela presença de todos. Amém. Meu pastor, dá-me só um minuto. Queria só aqui poder contextualizar os irmãos, a família unida. Saiba que está no Dialogando, mitos e verdades sobre a depressão. Hoje teremos a sessão em que o pastor Marcelo irá fazer, então, a explanação do tema e na quinta-feira nós estaremos aqui com o quadro de perguntas e respostas. Então, meu irmão, aí onde tu estás, vai tomando nota, vai preparando as suas questões. Se quiser mandar hoje, pode mandar. Se não, na quinta-feira nós teremos aqui a mesa aberta, onde o irmão vai poder, então, interagir sobre mitos e verdades da depressão. Obrigada. Nosso pastor pode continuar, por favor? Perfeitamente. E quanto à questão das perguntas, se forem feitas antecipadamente, é melhor ainda. Como eu disse, eu não sou detentor de todo o conhecimento, mas a gente vai tentar desmistificar algumas coisas, ajudar, e se porventura eu não souber, nós vamos tentar procurar de uma outra forma, mas que venha suprir as necessidades, venha suprir essa busca do conhecimento em relação a um tema tão forte que é a depressão. A Bíblia, ela fala sobre vários transtornos mentais, né? Ela fala sobre essa necessidade de que a mente precisa de um tratamento. A Bíblia nos fala que nós precisamos estar renovando a nossa mente. A gente vai lá para Romanos 12, a necessidade de transformar os meus pensamentos, transformar a minha maneira, o meu conceito, no que a palavra de Deus diz. Então, existe sim alguns momentos, algumas dificuldades que nós passamos, que são dificuldades psicológicas, que propriamente ditas não é a depressão. E isso tem que ficar muito claro para a gente poder separar algumas coisas que muitas vezes são mitos e há outras coisas que são verdades. Vamos tentar, nesse primeiro momento, eu vou tentar falar uma parte mais científica,
para a gente poder compreender um pouco, mas eu quero dizer que a base da nossa palavra está em 1 Coríntios 16, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos, varonilmente e fortalecei-vos. Repetindo, capítulo 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 16, versículo 13 e versículo 14. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor, ou em algumas traduções, em caridade. Esse é o tema, esse é o texto que tem regido a minha vida em relação às minhas atitudes perante ao que o mundo está nos oferecendo. Com certeza, nós já ouvimos, como a nossa irmã disse, já ouvimos ou já ficamos sabendo ou já tivemos a experiência, tanto em nós mesmos ou dentro das nossas famílias, em pessoas que tiveram um quadro de... O quadro de depressão nada mais é do que um buraco. E por isso esse nome depressão, e é utilizado em outras ciências, uma depressão é um buraco. Ou seja, a pessoa está vindo com um tal equilíbrio e, de repente, acontece alguma coisa, ou natural, ou interior, ou alguma coisa que aconteça fora e traz um transtorno e traz um impacto àquela pessoa e ela cai nesse buraco e ela se torna uma pessoa em depressão. Muita gente entende que a depressão ela pode ser biológica, ou seja, na genética da pessoa existe uma predisposição, e aí a gente vê em casos da família, parentes perto ou mais distantes, que tenham algum tipo de situação, tenha vivenciado essa doença, ou então por algum outro tipo de ação exterior que cause um impacto tão forte nessa pessoa, psicologicamente falando, e aí ela entra num estado de depressão. E aí ela vem a ficar deprimida. Uma doença mental que pode ter várias causas e muitas vezes, gente, a solução é muito mais simples do que a gente imagina. Mas como existe a discriminação, o medo de você reconhecer ou de que as pessoas vejam em você que você está com essa enfermidade, aí a tendência dessa enfermidade, a aumentar. Então, muitos casos poderiam serem resolvidos se nós pegássemos esse texto e aplicarmos. Se nós vigiarmos, se nós nos portarmos, né, varonilmente ou fortemente, se nós nos fortalecemos, né, e a palavra diz, e a partir do momento que eu estou me fortalecendo, nós estamos falando aqui da mente, porque eu preciso estar firmado na minha fé. Então, o mundo tem pregado que eu preciso estar malhando meus músculos para poder ter uma saúde. Você pode caminhar
Você pode fazer a malhação, até mesmo isso pode ajudar na questão psicológica. Porém, esquecemos de que a parte principal do nosso corpo a gente deixa desprovido de proteção, desprovido, muitas vezes, de cuidados, que é a nossa mente. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Gente, nós temos observado, e isso em atendimento clínico, de que a grande maioria das pessoas que estão passando pela depressão, elas estão distantes do que verdadeiramente é o amor. Elas perderam esse contato com o amor, ou seja, numa frustração, ou seja, numa traição, ou seja, numa perda de um parente, de um ente querido, numa violência. Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, houve um acontecimento aqui na nossa cidade, Salvador, e já está repercutindo nacionalmente e provavelmente vai repercutir mundialmente. Uma criança, né, um adolescente de 14, 15 anos, junto com sua irmã, sua mãe, para a escola, no iníciozinho da manhã, foram abordados por duas delinquentes, né, viciadas em droga, para pegar sua mochila, e foi deferido um tiro, e essa adolescente recebeu o tiro e houve uma morte quase que instantânea. Meu Deus! Provavelmente essa mãe, essa criança que assistiu tudo isso, o pai, os parentes, estavam com uma vida equilibrada, uma vida normal, todo mundo bem, a menina prestes a fazer 15 anos, e com sonhos, e de repente eles foram... esse sonho foi interrompido com uma tal violência. A perspectiva de que uma dessas pessoas, dessa família, ou até mesmo pessoas que viram, pessoas que assistiram, receberem esse pacto. E isso pode ser um gatilho para que a depressão tome conta. E é por isso que nós precisamos, mais uma vez, em cima do versículo que foi trazido, precisamos estar fortes, nos fortalecer. Qualquer que seja a origem da depressão, ela precisa ser tratada de forma direta, objetiva e com amor. Precisamos entender que, em meio a tanto desconhecimento, a tantas dúvidas sobre essa tal saúde mental, vale a pena lembrar de que o amor, e nós que sabemos que o verdadeiro amor é o nosso Deus, porque Deus está curando pessoas, pode estar trazendo transformações de vidas. Quando nós nos deparamos com pessoas deprimidas e existem algumas consequências da depressão ou alguns sintomas de uma pessoa deprimida, tende a haver abandonar atividades, uma tristeza profunda, muitas vezes a gente até nós ficamos em dúvidas, né? Ficamos em dúvida porque tem muitos sentimentos desses que são muito parecidos, que podem trazer uma igualdade, né, no seu fim, porém a motivação diferente. Mas a pessoa deprimida,
pode ser envolvida com tristezas profundas, com frustrações, um desânimo, pode ser também tomado por uma ira, pode ser também tomado por uma cólera, pode ter por motivos causados por intrigas, pode ter motivos causados por tantas outras coisas, tanto psicossomáticas quanto outras questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia, na nossa ida à escola, na nossa ida ao trabalho e até mesmo, gente, dentro das nossas igrejas. Uma coisa que é importante lembrar de que quando houver ou você algo muito distorcido em relação a se é a depressão ou se não é a depressão, não tente fazer o julgamento sozinho. Procure ajuda. Porque a gente a gente tem normalmente, e tem uma tendência muito grande de achar que aquela determinada pessoa, fulano, fulana, ela está de manha, ela está com preguiça, ela está, sei lá, com tantas outras coisas, que a gente esquece que aquilo ali, que aqueles sintomas, pode ser realmente um problema muito mais sério do que um simples, uma simples preguiça de levantar, de fazer as coisas, de querer ir tomar banho, de querer ir ao trabalho. E a gente precisa, ao sentir esses sintomas, não julgar, mas ajudar. Se houver uma repetição, é necessário procurar ajuda, é necessário levar, né, essa pessoa a um psiquiatra. E aí, quando a gente fala sobre a psiquiatria, então, existe um preconceito, né? A psiquiatria é para doentes mentais, usando um termo popular, para o louco. Não, não podemos ter esse tipo de preconceito. Porque quanto antes for detectado, como qualquer outra doença, quanto antes for detectado, for diagnosticado, vai ser melhor. Menos tempo de tratamento e maior conhecimento para ver a cura dessa pessoa. Por isso, julgar não vai ajudar. Por isso, não vai trazer cura. Punir não vai trazer a cura. Por mais que você conheça a pessoa na qual está passando por esse possível problema, mas sempre tenha muito cuidado nesse julgamento. E aí eu me lembro que diz a palavra de Deus em Romanos 14, versículo 13, que diz assim, ó, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não ser pedra de tropeço na vida de ninguém ou no caminho do meu irmão. Ao menor sinal de sintomas como esses que eu falei, tente ajudar. Vamos tentar identificar, levar essa pessoa a ter esse cuidado necessário. Porque é muito fácil a gente condenar. Muito fácil. É muito fácil, muitas vezes, a gente julgar pelos conhecimentos empíricos, ou por coisas que eu li, ou por situações, ou por reportagens. É muito fácil a gente julgar. Mas o melhor é a gente ajudar. Por isso,
é necessário procurar o tratamento. É necessário buscar os meios para poder fazer o verdadeiro diagnóstico. E até mesmo, gente, queridos irmãos, quando a gente busca esse tratamento, nós vamos começar a perceber se verdadeiramente aquela pessoa está num processo depressivo ou está com a depressão. Ou se é qualquer outra coisa para poder chamar atenção, para poder correr, ou se está com algum resíduo de outro tipo de sentimento, né? Um medo, e é necessário fazer esse diagnóstico. A segurança para admitir que nós temos o problema. Quando eu busco um médico, quando eu busco o tratamento, eu vou me sentir mais seguro em admitir de que eu tenho o problema. E isso, gente, não vai tirar você ou vai diminuir você em nada. Isso não vai trazer consequências para a nossa vida se nós estivermos sendo acompanhados, tratados, mesmo passando por essa doença. E o preconceito maior, o grande medo das pessoas é justamente porque quando estão passando por esse tipo de problema, admitir de que você passou pela depressão, o medo é de que as pessoas não vão mais confiar em você, as pessoas não vão mais acreditar em você, as pessoas não vão mais dar espaço a você, e pelo contrário, eu acho, quem está passando por isso, que nós vamos ser constantemente condenados, vamos ser constantemente ignorados, vamos ser abandonados, e isso aí vai aumentar nosso medo, aumentar a nossa frustração, vai aumentar o buraco aonde nós estamos entrando. Mas a igreja, e aí eu preciso trazer essa verdade, a igreja é um lugar onde nós podemos, ou deve ser, um lugar onde nós podemos admitir nossas fraquezas e encontrar o apoio. Por isso que a igreja, uma família unida na palavra, ela precisa buscar verdadeiramente o conhecimento para poder ajudar uns aos outros. Eu, como igreja, preciso fazer diferença na vida das pessoas. Eu preciso fazer na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. O cristão verdadeiro, ele não maltrata. O cristão verdadeiro, ele não vai discriminar. O cristão verdadeiro, ele não vai desprezar. Uma igreja verdadeira, unida na palavra, pelo contrário, ela conforta, ela oferece ajuda, ela é paciente, ela direciona. Porque nós estamos vivendo numa atual sociedade, em meio ao fim dos tempos. Na oração, nossa irmã falou sobre em Angola, já está perto das eleições, pelo que eu entendi. Aqui no Brasil também nós estamos vivenciando, né, daqui a alguns meses a eleição, e nós estamos prestes a uma guerra civil aqui, porque as pessoas estão apavoradas. As pessoas estão totalmente com medo
de tantas fake news, de tantas notícias ruins, de tantas maldades acobertadas em meio a decisões políticas. Gente, isso aí interfere diretamente a saúde mental das nossas famílias, mental dos irmãos, a saúde mental das nossas irmãs, a saúde mental da sociedade. E, em meio a essa sociedade, alguns estão fortalecidos, mas outros não estão tão fortalecidos assim. Alguns até já se prepararam, porque já têm uma experiência, mas nós precisamos entender que tem outros irmãos que não têm essa experiência. A nossa igreja precisa criar um ambiente seguro para os nossos irmãos. A família unida na palavra, aqui na casa do Pai, nós precisamos criar um ambiente seguro para os nossos irmãos. Porque alguns não estão conseguindo encontrar esse ambiente seguro nem dentro de casa. A palavra de Deus já nos adverte que no mundo vamos ter aflições, isso é verdade, mas vamos ter que ter bom ânimo. Mas se estivermos juntos, se estivermos emanados, vai ser mais fácil. Se tivermos um ambiente na igreja. Por que eu estou falando na igreja? Porque muitas vezes nós temos famílias onde só tem um evangélico, um cristão. Nós temos famílias onde existem pessoas que não têm nem aonde orar. E isso também, essa pressão também pode acometer e levar uma pessoa também à depressão. Pessoas que são pressionadas, oprimidas, opressas, também têm levado essas pessoas à depressão. E muitas vezes, para eu corrigir algo dentro de mim, eu preciso reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a minha limitação. E pessoas têm medo. Pessoas não têm espaço para onde conversar. E a igreja precisa ser esse ambiente transformador. Esse ambiente onde vai me trazer a paz. Gente, a depressão é um transtorno mental muito frequente. A depressão causa incapacidade. A depressão, ela contribui de forma importante na carga global de doenças, ou seja, principalmente depois dessa pandemia, foi detectado um número muito alto de pessoas diagnosticadas com a depressão. A depressão tem levado pessoas ao suicídio. Há uma pesquisa que diz que a probabilidade das mulheres serem mais depressivas do que homens, talvez aí pela carga que a mulher tem. Eu sei que está tudo culminando para o mal da nossa sociedade. Mas eu preciso lembrar que nós, como Igreja de Jesus Cristo, contra a esta realidade, precisamos falar aos quatro cantos de que o amor de Deus acolhe. Precisamos falar aos quatro cantos que o amor de Deus transforma. Precisamos falar que dentro das nossas igrejas há amor, há carinho. E eu tendo amor, eu tenho carinho, eu vou ajudar essas pessoas a procurar o caminho melhor, seja o tratamento
medicamentoso, seja a terapia, nós precisamos fazer a diferença. Não existe igreja saudável se eu, igreja, não tiver saudável. Não existe saúde física se não existe a saúde mental, gente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Eu preciso constantemente entender que preciso estar firme, preciso vigiar, preciso me portar varonilmente e me fortalecer, mas jamais esquecer de que tudo isso eu vou fazer em amor. Embora exista tantos tratamentos já hoje eficazes, nós sabemos que o acesso não é fácil. Uma consulta, por exemplo, aqui no Brasil, pública, da psiquiatria de um psiquiatra, não é fácil. Foram diminuídos todos as clínicas de ajuda psicológica. Aqui nós chamamos de CAPS, psicossocial. E muitas vezes essas pessoas não encontram as medicações certinhas, essas pessoas não encontram o acolhimento lá. Existem muitos psiquiatras, mas se você for procurar uma consulta particular, você vai ver o alto preço. A terapia, graças a Deus, o Senhor tem levantado tantos terapeutas, onde houve a possibilidade desses valores serem menores. E quantas pessoas atendem gratuitamente, tentando ajudar. Gente, eu entendo que isso é manifestação do amor. É a manifestação do amor. A depressão precisa ser encarada de forma muito direta, objetiva e amadurecida, para poder afastar de nós o preconceito, para poder afastar de nós o pré-julgamento e trazer para nós o acolhimento. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa hoje. De um possível caso de depressão, você pode fazer a diferença hoje. Você pode falar do amor de Deus. Você pode trazer um versículo. Você pode trazer uma música. Você pode simplesmente dizer, eu te amo. Você pode mandar uma mensagem. Você pode fazer uma visita. E com certeza você, tendo uma atitude dessa, você vai diminuir a possibilidade dessa pessoa se afundar na depressão. Mas, pastor, tem casos que são muito mais graves? Existem, sim. Existem questões psicóticas, né? São pessoas que já têm um problema da mente, uma doença da mente. E isso a gente, para explicar, vai ficar mais complicado, porque existe a questão da mente e do cérebro. A gente precisa entender isso, separar isso. Nós estamos falando do problema da mente, não estamos falando do problema do cérebro. A depressão é um problema na mente, mas a psicose, o psicótico, já é um problema no cérebro, que é o órgão. O psiquiatra ele vai tratar tanto a questão do cérebro
e da mente. Ponto. Mas a psicoterapia vai ajudar a nós que possivelmente não temos o problema no cérebro, mas pode haver um processo de depressão. Porque, como eu disse, alguma coisa pode ter acontecido, ou mesmo uma questão genética. Gente, a carga da depressão, ela é muito pesada. Muito pesada. E quanto mais eu discrimino, quanto mais eu julgo, quanto mais eu trago insegurança para essa pessoa, maior essa carga fica para a pessoa. Então, nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, acolher, amar, ajudar a pessoas que estão em processos depressivos e também pessoas que estão na depressão. Talvez você não tenha o conhecimento médico, mas você tem o amor. Mas eu tenho o amor. Esse amor que transpõe barreiras. Mas nós temos a palavra de Deus, que nos ensina a amar. E nos lembra que o papel de julgar é do grande eu sou. Vamos amar mais, gente. Vamos valorizar mais o nosso irmão. Vamos entender que a depressão, ela pode sim ser vencida. Vamos entender sim que a depressão, ela pode sim ser tratada. E que o depressivo, ele pode ser acolhido. Ele é para ser amado. É para ser ajudado. E que o Senhor, assim, nos ajude nessa compreensão, né, nesse primeiro momento, de que a depressão, ela pode sim ser tratada e ela deve sim ser tratada. Ela pode e deve ser tratada. E quanto mais conhecimento, quanto mais amor, quanto mais paciência, quanto mais carinho, melhor nós vamos poder enfrentar esse problema que cada dia mais tem se tornado mais comum na nossa sociedade e, consequentemente, nas nossas famílias, tanto famílias de sangue quanto a nossa família cristã. Que Deus assim nos ajude a compreender um pouquinho mais e poder fazer a diferença. E aí eu termino fazendo mais uma vez a leitura. Vigiai, fica firme, portai, né? Seja fortalecido no Senhor e em todas as suas coisas. Faça tudo com amor, para a glória de Deus Pai, e que Deus assim nos abençoe. Amém.